Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde. Programa que tem como prestação de serviço ao telespectador. Recebemos hoje em nossos estúdios Lincoln Dias, ele que é formado em nutrição e proprietário de uma empresa que trabalha com alimentos balanceados, para que a pessoa não fique obesa. Falei alguma besteira? Mais ou menos por aí, Lincoln. Satisfação em rever o amigo. Olá, um prazer estar aqui no programa. É um grande prazer, na verdade, falar sobre alimentação saudável e agradeço o convite, né? E, enfim... Você tem uma empresa, não é isso? Qual que é a empresa? Então, o nome da empresa chama Dieta Prática, né? E essa empresa ela foi criada logo depois que eu me formei. Eu comecei a trabalhar atendendo pacientes em clínicas e eles tinham um grande problema com conseguir emagrecer, porque eles não conseguiam fazer as refeições que eu colocava prescrito na dieta. Então... São quantas diariamente? De 5 refeições, né, o normal que as pessoas devem fazer, mas os problemas estavam nas principais refeições, almoço e jantar. As pequenas, o café da manhã é uma coisa mais simples de fazer, porque é um pão, leite e tal, mas daí a você preparar uma refeição de almoço e uma refeição de jantar todos os dias diferente e saudável, as pessoas tinham uma dificuldade. Você se formou em que ano, Lincoln? Eu me formei em 2006 na Universidade Católica de Santos, né? E aí, desde então eu fiquei de 2006 a 2008 somente atendendo os pacientes e sentindo o que estava acontecendo. Então, em 2008, eu comecei a estudar uma ideia de melhorar a alimentação das pessoas, facilitando isso para elas. Em vez de prescrever apenas num papel onde elas tinham que fazer refeição, a minha ideia era produzir a refeição e a pessoa ter o menos trabalho possível, que é o caso de hoje. Ela só coloca no micro-ondas e esquenta e come. Então, por isso o nome veio de dieta prática. Eu quis fazer com que a coisa não fosse pronta, complicada. Ela vem congelada, é isso? Ela vem pronta congelada. Então, Exato. a pessoa só tirar do freezer e colocar dentro do micro-ondas e comer a refeição. E é um sucesso isso já? Então, você já está fazendo isso desde 2008, é isso? Desde 2008, e de 2008 a 2012 foram só testes pela internet mesmo. Em 2012, aí a gente investiu e abriu uma loja na cidade de Santos. E aí a gente começou a produzir e atualmente já fornecemos para 3 hospitais também. Qual a quantidade de refeições que durante um dia que a tua empresa fornece aqui na Baixada? Você falou que são 2 ou 3 hospitais? São 3 hospitais. Quais são eles? É o Hospital da Polícia Militar, o APAS, na Carvalho de Mendonça, o Santos Day, que fica na Ana Costa, que é um hospital de cirurgias plásticas, e o Day Center, que é em São Vicente, que também é um hospital de cirurgias plásticas. E isso gira em torno de quantas refeições? Então, a nossa produção média por dia é de 100 a 150 refeições, dependendo dos pedidos, né? E até que ponto é benéfico ou maléfico para a saúde esse alimento congelado? Então, na verdade... Mas é a pergunta de leigo. Então essa pergunta é bastante interessante porque várias pessoas se questionam sobre isso, né? Será que faz bem comer comida congelada, né? O que está perdendo ou ganhando? Na verdade, quando a gente prepara o alimento, a gente já destrói alguns nutrientes do alimento nesse processo. Verdade. Então aí depois... E é uma parte, claro, né? A gente acaba destruindo uma parte. Então, depois do alimento pronto, ele é ultra congelado. Então, ele já não está perdendo mais nada. O que eu perdi foi durante o processo de cocção. O resto já está armazenado dele. E o fato de ser esquentado no micro-ondas também dá alguma alteração ou não? Também não ocorre alteração. A vantagem do congelamento é ter um prazo de prateleira maior. Então, a refeição ela pode ficar armazenada na casa do cliente durante 3 meses, né, de 3 até 4 meses. A gente trabalha com 3 meses. E então isso não prejudica em nada. O aquecimento no micro-ondas, a nossa embalagem ela é uma embalagem própria para micro-ondas, então ela não libera nenhum tipo de composto químico durante esse aquecimento, né? Então essas são as vantagens, né? Basicamente, uma refeição congelada da tua empresa, o que ela consiste? Então, ela a gente já pensa logo em feijão, arroz, batata, que é carboidrato, mas o que ela consiste efetivamente? Então, a gente procura colocar os 3 grupos alimentares dentro da refeição. Eu tenho uma porção de carboidrato, que equivale a 100 gramas de carboidrato. Precisa ter carboidrato? Precisa ter. Em determinadas porque tem muitos dietas... não sei qual é a nomenclatura correta, muitos aqueles que falam que a diminuição do carboidrato é que faz com que você tenha um emagrecimento mais rápido. Até que ponto isso é verdade e até que ponto é folclore, Lincoln? Então, a gente tem que avaliar primeiro a importância de cada nutriente e o que ele faz no organismo das pessoas, né? Então tem todo um ponto a ser avaliado.
Vamos lá, então, só para pegar a linha daquele raciocínio. Dentro dessa refeição padrão, eu tenho uma porção de carboidrato, uma de proteína e uma de legumes. Existem processos do tratamento onde é interessante eu diminuir carne. A carne é a parte de proteína, ou carne, ou frango, ou peixe, nessa parte de proteína, isso. Dependendo da fase do tratamento, se faz interessante ou importante que diminua a ingestão do carboidrato. Então, a gente tem um tipo de porção, por exemplo, que eu tiro o carboidrato simples, que seria o arroz, e eu coloco um legume, uma outra porção de legume no local. Então, eu não estou tirando o carboidrato, na verdade, eu estou modificando e substituindo por um outro tipo de carboidrato. Então, continua tendo carboidrato ali. Eu tenho carboidrato de uma beterraba, de uma cenoura nessa porção. Agora, não querendo te interromper, já te interrompendo, como diria Jô Soares, a diferença minha e dele é só o lerite, o peso acho que já está o mesmo. O que tem de folclore quando você diz que você coloca 2, 3 carboidratos? Você não, mas as pessoas. Eu estou comendo batata, eu não posso comer o arroz porque eu já estou comendo a batata. Não vou comer a cenoura porque já tem a batata e já tem o arroz. No momento que você faz uma dieta balanceada dessa, o importante é que você ingira apenas um tipo de carboidrato ou isso é um mito? Não, o importante é que, na verdade, você saiba a quantidade de carboidrato que você deve comer. Por lei, digamos assim, que para um adulto ele tem que comer 50% a 55% de carboidrato na alimentação, naquela refeição. 30% de gordura ou lipídio e 15% de proteína. Então, é esse equilíbrio, na verdade, que faz com que a pessoa melhore o peso corporal, diminua o peso corporal e acerte o peso corporal. Agora, ao ponto que eu como vários tipos de carboidrato, mas eu não tenho essa quantidade, então, por exemplo, eu posso comer batata e arroz, que são carboidratos, eu posso, desde que eu coloque a metade daquilo que eu posso de arroz e a metade de batata para juntar os dois e balancear. Então, essa questão. Agora, o que a gente visualiza muito em restaurantes hoje é justamente isso, as pessoas não sabem a quantidade daquilo que podem comer, então você vê os pratos com poucas cores. Então, por exemplo, um prato que ele tem uma cor muito branca ou muito amarela, ele é um prato que ele está cheio de carboidrato. Alimentos carboidrato, macarrão, lasanha, batata, arroz, são alimentos de cor branca, clara, amarelo. Então, essa a questão, um prato muito cheio de carboidrato e com pouca proteína e com pouco vegetal, com pouca hortaliça. E aí a alimentação ela está completamente desequilibrada, desbalanceada dessa forma. A tua empresa, essa refeição que você fornece, inclusive para 3 hospitais da cidade, ela é considerada o valor da alimentação baixo, médio ou caro? Ele está no valor médio de mercado e a gente sempre pesquisa o mercado atual hoje. O que você chama de médio de mercado? Desculpa a insistência. E eu tenho que pesquisar sempre um mercado similar ao meu produto, né? Então, quando a gente abriu a Dieta Prática aqui na Baixada, abrimos a loja em 2012, nós éramos os primeiros, né? Foram pioneiros, né, aqui na Baixada. Os pioneiros a trabalhar com esse tipo de refeição aqui na Baixada Santista. Mas em São Paulo já existia uma gama de outras empresas, então a gente se baseou primeiro por valores que eu tinha de mercado fora da cidade de Santos e a gente conseguiu chegar num valor nosso. Então hoje eu tenho até clientes da cidade de São Paulo que acabam vindo para Santos, passar o final de semana aqui e tal. Então você não fornece só para hospitais, você nossos. Fornece também para pessoas físicas. Pessoas físicas normais. Quantos funcionários você tem hoje lá na Dieta Prática? Em nossa cozinha são 3 na produção, mais a atendente na loja 4, mais uma faxineira, são 5 pessoas na loja. E a distribuição, como é feita? Aí eu tenho entregadores, né? Eu tenho motoboy e tenho o motorista que faz a entrega nos hospitais. Os pedidos de hospitais, eles são grandes, então eles têm que ir com o carro. Não... Tirando essa centena que você diz que entrega nos hospitais, em termos de pessoas físicas, quantos diariamente? É claro que tem dia que tem mais, tem menos, mas a média? Não consigo ainda mensurar, porque depende muito do dia da semana, depende muito a nossa carga de propaganda, então o fluxo médio, 8, 10 clientes que frequentam a loja a cada dia, mas isso ele varia muito se a gente, por exemplo, coloca uma publicidade na internet ou faz algum tipo de divulgação, aí às vezes a loja dá um movimento diferente, aquece o mercado para a gente. A propaganda ainda é a alma do negócio, Lincoln? A propaganda é alma do negócio, mas a propaganda mudou muito nos últimos anos, né? Nada daquele negócio impresso. Antigamente na rua, era uma coisa muito folheto, muita coisa impressa. Hoje o efeito que você tem fazendo uma propaganda na internet... Rede social principalmente, não? Rede social. A nossa empresa ela acabou surgindo em rede social, né? Naquela época de Orkut. Isso. Então começou... Final da década passada. Começou num blog, né? No Gmail, e depois a gente fez uma conta no Orkut. Então a gente já promovia vendas
do nosso produto no Orkut. Aí depois surgiu o Facebook, migramos para o Facebook, o Orkut acabou, e hoje o Facebook é uma ferramenta importantíssima, pelo menos para a minha empresa, com relação à comunicação com os clientes e a finalização de venda. Muito bem, estamos recebendo em nossos estúdios o nutricionista Lincoln Dias. Ele está falando da necessidade e o quanto é bom a dieta balanceada. Ele tem uma empresa que fornece, inclusive, para 3 hospitais aqui da região. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos com o segundo bloco da edição de hoje do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos em nossos estúdios o nutricionista Lincoln Dias, ele que é aqui da cidade de Cubatão, mas mantém uma empresa em Santos, a Dieta Prática, a primeira empresa na Baixada Santista que trabalha com alimentos balanceados para que a população possa ter uma melhor alimentação. No começo você teve algum tipo de resistência quando você começou, Lincoln? É claro que teve a procura através da internet, como você contou no bloco passado, mas de repente a porção pequena, aquele que é um pouco mais apetitoso, um pouco mais goloso, só isso, eu não vou aguentar. Você teve esse tipo de rejeição logo no começo, quando você deu os primeiros passos da sua empresa? Claro. E na verdade eu Se eu fosse teu cliente, eu ia reclamar. Eu tenho até hoje, mas assim, primeiro o visual, né? A embalagem, ela por ser congelada e ela é fechada a vácuo, então o alimento fica menor. Então, às vezes, o cliente, quando vê a bandeja, ele fala, nossa, mas é isso e tal. Mas depois que você aquece e coloca no prato, é importante, né? Colocar no prato, aí você tem a visão daquilo que ficou, como ficou montado no prato, aí a gente já tem uma segunda opinião. Então, aquele cliente que muitas vezes na primeira compra ele levou uma para experimentar achando que era pouco, quando ele volta, pô, não é que eu fiquei satisfeito com aquela quantidade, é uma quantidade interessante e tal. Porque, na verdade, é uma quantidade elaborada para o público adulto. Então, Sim. ele está satisfazendo tanto homens quanto mulheres com relação à quantidade. E as pessoas precisam entender que quem está acima do peso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é porque ela come inadequadamente. Verdade. Ela tem as porções maiores do que deveria e uma distribuição ruim também no prato com relação aos macro e micronutrientes. Você recomenda também os horários corretos dessa alimentação ou isso não influi? Eu recomendo horários por ter disciplina, né? Como qualquer coisa na vida, a alimentação saudável ela precisa de disciplina. Então a pessoa tem que entender que ela tem que horários certos para comer, que ela não pode comer assistindo TV, por exemplo. Ela come assistindo TV, ela se distrai, não sabe quanto está comendo, não sente o sabor. Não sente sabor, fatalmente ela acaba comendo mais rápido do que o ideal, que seria mastigar e tal, e acaba fazendo um outro prato, repetindo, comendo novamente. Tudo isso às vezes ocorre só prestando atenção na televisão e não prestando atenção naquilo que se come. Então é importante, lógico, saber os horários, separar esse horário justamente para a alimentação. Muitas vezes as famílias têm filhos, fazer as refeições todos ao mesmo tempo, num grupo, né? E como é que pintaram esses hospitais na vida da tua empresa? Porque quando você começa, as dificuldades normais de um microempresário que está iniciando. E um hospital atende uma demanda de dezenas de pacientes. Como é que pintou a chance de distribuir para esses 3 hospitais da nossa região? Então, quando eu abri a empresa, na verdade, eu não tinha essa pretensão de atender hospitais. Eu tinha o sonho de montar uma empresa com alimentação saudável e colocar no mercado e ver o que isso ia acontecer. Que existiam hospitais da nossa região que já compravam refeições de empresas fora daqui, empresas em São Paulo e tal. Então, aí, conforme a gente abriu a empresa e se tornou conhecido no mercado, a gente foi procurado por eles. Né? E aí até pela logística que é melhor, né? Mais próximo, né? Eles tinham que buscar um local muito longe ou solicitar entrega e tinha esse custo também. Então acabou-se chegando num valor interessante para ambas as partes. E aí a gente fechou o primeiro contrato. O primeiro hospital foi com o APAS, né? O Hospital da Polícia Militar na Carvalho. E aí depois apareceram os outros 2, né? E para quem é teu cliente assíduo, durante a semana, a repetição do cardápio ou a cada dia um cardápio diferente? Não, a gente elaborou um cardápio com 14 refeições, são 7 almoços e 7 jantares e todos eles são diferentes para que a pessoa consiga comer
comer coisas diferentes. Para não enjoar, né? Para não enjoar e, na verdade, porque cada alimento tem também um nutriente diferente. Então, eu tenho que promover para o meu cliente uma variedade na alimentação dele, já que muitas vezes ele não promove isso na própria casa ou num restaurante por não saber como montar, como distribuir isso. Arroz e feijão necessariamente estão em todos os cardápios ou nem sempre? Em alguns pratos, o feijão ele tem menores quantidades, o arroz basicamente em boa parte deles quando tem a liberação do cliente para comer arroz. Aí a gente tem, por exemplo, o cara que é diabético, o nosso cliente diabético, Sim. Aí a gente faz o arroz integral. Tem outros tipos de arroz também, arroz 7 grãos, arroz 12 grãos, então eu tenho mais grãos envolvidos nesse arroz do que comer um arroz branco ou somente um arroz integral. E sobremesa? O paciente, alguns deles entram em contato para pegar uma sobremesa ou não necessariamente? Não necessariamente. O que a gente sempre instrui, na verdade, eu considero a grande droga aí do século XX, foi o refino do açúcar, né? Os refrigerantes seria? Os refrigerantes, os doces. E os refrigerantes zero, os doces zero, light, isso é folclore? Ou... Não, folclore não, é zero porque foi tirado totalmente o açúcar, então você usa zero açúcar, mas foi também adicionado um adoçante ali para dar sabor. A grande questão é, as pessoas deveriam comer mais alimentos naturais do que artificiais. Mas é difícil hoje em dia, né? É difícil, então... Isso está fazendo com que o paladar das pessoas fique alterado. Sim. Então você vai comer uma fruta, quando você pode comer essa fruta, e ela nunca está saborosa como estaria um bombom. Sim. Por conta da quantidade de açúcar e do nosso vício de começar a comer açúcar. Bombom é e bom, o açúcar ele acaba viciando mesmo. Né? Bombom é bom, hein, Lívia? É bom. E tem uma quantidade calórica bastante elevada. Muito também. mesmo? Um bombom? Um bombom tem uma quantidade calórica bem elevada e ele não te satisfaz, não. Né? Então você come um bombom, na verdade você vai querer comer outro bombom, diferente de você às vezes pegar uma fruta, tem menor valor calórico, mas você não vai querer comer 2, 3. O fast food também é outra... Foi, outro na verdade, contribuinte para sim. que... Porque hoje a população, eu não tenho aqui a porcentagem correta, mas eu li recentemente em revista que quase metade da população do Brasil, ela já ultrapassou acima do peso. Inclusive nas crianças, que é o mais preocupante, não? Sim. Além, falando de criança, eu faço um trabalho na Escola ABC, aqui no Casqueiro. Eu faço o acompanhamento das crianças, né? Sim. E verifico quem tem algum problema nutricional e a gente faz alguma intervenção e entra em contato com os pais. E é esse um problema. O fast food está tão presente na alimentação, a gente está muito exposto ao fast food, é como se fosse uma doença, né? Nós temos a dengue aí. A dengue é um problema que o mosquito está em todo lado, acaba picando e provocando a dengue. O fast food está tão próximo da gente e é mais rápido, né? Você está na correria do dia a dia, que você acaba optando pelo fast food. E é uma alimentação que a gente sabe que ela é rica em sódio, ela é rica em carboidrato, ela é rica em gordura. Então, tudo isso faz com que a pessoa aumente o peso e venha todos os outros problemas relacionados com o aumento do peso da saúde desse indivíduo. Saindo agora um pouco do empresário Lincoln, proprietário da dieta prática, e partindo para o nutricionista Lincoln. Existe o tal do dia do lixo, o dia da sujeira? 6 dias você segura ali, faz alimentação balanceada, chega sábado e domingo. Opa, é hoje, vou meter o pé na jaca. Tome cerveja, tome bombom, tome doce, aquele lacazão grandão. Estou fazendo até propaganda de graça, hein? Que vem aquele grandão, sabe? Que vende no supermercado, acho que é 75 gramas. E aí você detona aquela pipoca cheia de manteiga no cinema e tome pra dentro. Hoje nada de refrigerante light, nada de suco. Vou naquele Coca-Cola gostosa, grandona, né? Que vem aquele potão. Existe isso ou isso é outro mito? Então, isso é um assunto bastante interessante e delicado, né? Porque o que acontece? Imagina que você faz uma alimentação balanceada a semana inteira. Então você está se adaptando. Só que aí no único dia da semana você fala, hoje é o dia do junk food, né? O junk food lixo. Junk food, exato. É o dia do junk food, eu vou comer um monte de coisa. Eu diria dirt food, mas tudo bem. Aí eu falo para você, a gente tem uma dificuldade de perder peso e uma facilidade de ganhar peso. É o meu caso. Isso é da nossa fisiologia, é para perder uma desgraça, para ganhar é rápido, rapaz. Porque a gente precisa acumular energia
para que essa energia seja fornecida se a gente passar uma necessidade. Então, é mais fácil para o nosso organismo acumular do que queimar. Então, você pensa que a semana inteira você controlou a alimentação e tal, então você está promovendo uma redução de peso gradativa, nada muito radical. Só que aí chega num final de semana ou num sábado ou no domingo, você resolve aquela exagerar. Feijoada gostosa do justamente. sábado, hein? Muitas vezes a quantidade de peso que você perdeu durante a semana, você acabou recuperando num único dia. Aquela linguiçona de porco. Num único dia. Entende? Então, o correto muito é você complicado. também O correto até dar uma extravasadinha, mas dentro das limitações, né? é curtir Moderada. evento social. Curtir Moderada, evento social. É importante curtir evento social. Ah, eu vou numa festa, num casamento e agora? Tem aquela fritura. Tem um brigadeiro, eu não vou comer um brigadeiro. Salvo quem é diabético, que não vai poder comer mesmo porque é doce, né? Quem não é, pode comer um brigadeiro. Agora, Mas você moderada. não pode comer 10 brigadeiros, você entende? A questão, Comer 10, come 2. a questão está justamente nessas quantidades. Então, eu não vou tomar refrigerante, estou numa festa. Não, você vai tomar refrigerante, mas não vai querer tomar 2 litros de refrigerante. Então, tudo sempre vai estar relacionado com bom senso. Bom senso sempre, tanto da alimentação saudável e tal, quanto do junk food, né? A gente está exposto a isso. Agora, o que não dá é para a gente extrapolar. Existem pessoas que comem fast food de segunda a segunda. Verdade. Entende? Uma alimentação, a gente fala em 2.000 calorias dia, né? Se você for a um fast food e tomar uma Coca-Cola daquela grande, comer um sanduíche, Uma tortinha de banana. uma batata frita e uma torta de banana, você conseguiu comer quase total o valor de caloria do seu dia inteiro, numa única refeição, né? Então, desperdício, né? é aí que a pessoa ganha peso e muitas vezes ela não entende. E o problema é que quando você come num fast food, pouco tempo depois você tem fome novamente. É uma alimentação que ela não te traz um poder de saciedade interessante. Verdade. Estamos com o Lincoln Dias, nutricionista, que está falando da necessidade da dieta balanceada, melhor alimentar-se. Vamos ao intervalo, retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde de hoje. Não saia daí. Muito bem, retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos em nossos estúdios o nutricionista Lincoln Dias, que está falando da necessidade de uma melhor alimentação, de uma alimentação saudável, esse mal que tem assolado a população, principalmente nas últimas 3, 4 décadas, creio eu. 3, 4 décadas para cá que a coisa degringolou, ou eu estou exagerando, Lincoln? Degringolou, digamos que a gente trouxe de fora do Brasil aquilo que não deveria ter trazido como alimentação, né? Foi quando justamente abriu-se as portas dos restaurantes de fast food para dentro, né? Não explica, apenas justifica esse ritmo, essa globalização em que a gente vive, esse ritmo alucinado, está sempre com pressa, está sempre atrasado. Isso também contribuiu para que essa má alimentação acontecesse, não, Lincoln? Contribuiu. Porque o ideal é que a pessoa coma 5 vezes ao dia. Então, a cada 2 ou 3 horas ela tem que comer. Então, você tem uma vida superativa, você não consegue parar para fazer nenhuma refeição. Esse cidadão tem 2, 3, 4 empregos. A pessoa acaba tomando o café da manhã, quando consegue, né? Acordou, tomou o café da manhã. Aí não come mais nada até a hora do almoço. Chega na hora do almoço, está com aquela fome monstruosa porque não comeu nada. Aí continua trabalhando o resto do dia, não come nada até o horário da janta. No horário da janta, mesma coisa, a fome está grande. E aquilo que eu disse de falta de tempo, que você também está dizendo, na correria, chega em casa, a pessoa não vai comer uma dieta saudável, está cansada. Liga, diz que pizza. Aí o cara vem entregar, ou diz que qualquer outra coisa, enfim. Tem uma pizzaria do lado de casa, rapaz. Olha, tudo... Então, do lado. Imagina que ele ainda vem e quem mora em prédio nem desce para pegar. Muitas vezes o motoboy que sobe lá, entrega lá. Então, esse é um problema também. A gente tem feito cada vez menos atividade física. Então, uma alimentação muito calórica e ninguém faz atividade física para queimar. E a receita é você gastar mais energia do que você consome, não é isso? Sim, ou achar esse equilíbrio. Que é muito difícil. É muito difícil, mas é o que tem que ser feito. Todo mundo tem que sempre associar uma alimentação saudável com atividade física. Esquecer qualquer tipo de medicamento milagroso que a tia disse que funcionou e tal, porque não existe. Não existe nenhuma pílula. Negócio de chá de boldo, o tal
Eu tomei muito, a tal do sibutramina, isso aí não funciona não? Então, são medicamentos que acabam mexendo no humor da pessoa, muitas vezes, que você fala de sibutramina. Inibidor de apetite, então a pessoa vai perder peso, ela está tomando inibidor de apetite, então ela não está conseguindo comer nada o dia inteiro, aí ela, já que eu não estou com fome, eu não vou comer. Então vai emagrecer, né? Não está conseguindo colocar caloria, mas está gastando, está respirando. E na hora que parou de tomar remédio? Mas na hora que você parar de tomar remédio e voltar a se alimentar, e você não aprendeu a se alimentar corretamente, então vai voltar a comer tudo aquilo que comia, vai ganhar peso novamente, e sempre para mais do que tinha. Então você pesava 90 quilos, aí emagreceu até os 75, vai engordar novamente e não vai parar nos 90, vai engordar até 95. Então essa é uma questão que tem que se tomar cuidado, tem que associar sempre as duas coisas. Eu tenho que acertar minha alimentação e eu tenho que ter atividade física. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, as pessoas caçavam para comer. Então, por isso que a gente tinha uma sociedade que não tinha obeso, todo mundo era musculoso. Então, o cara tinha que ter um arco e flecha, saber dos bárbaros, pescar, né? Justamente. Então, você tinha um gasto calórico para pegar a alimentação. Hoje, você tem o gasto calórico qual? Pegar o telefone e ligar e a refeição. E agora tem até programa no iPhone que você, né? Então não tem atividade física mais, né? Eu tenho um lado, doutor, que é só apertar 2 botões que o sanduíche chega em casa rapidinho. Brincadeiras à parte, e aqueles, e eu me incluo entre esses, porque eu já fiz isso, que, não, agora eu preciso emagrecer, não vou comer absolutamente nada. Ele acorda de manhã, não toma café, aí no almoço ele põe aqueles 3 colherzinhas de nada, aí na hora do café ele não toma, e também não vou jantar, vou comer só uma fatia de um pão integral. Resumindo, ele fez 2 alimentações apenas no dia. Isso também é ruim, não? É ruim. Mexe muito, na verdade, em todos os metabolismos que nós temos. Então, tudo que eu disse aqui até agora é baseado em pesquisas, em estudos, né? Não é o Lincoln que está falando, e sim tudo que já foi pesquisado sobre refeição. Então, ficar muito tempo sem se alimentar não é bom. Causa um descontrole da glicemia, então já começa daí. Então, as chances da pessoa se tornar um diabético com esse tipo de alimentação, elas já são maiores. Então, o ideal é que a gente consuma refeições ou se alimente a cada 3 horas mesmo. Isso faz com que o seu organismo trabalhe para fazer essa digestão e também aumenta o gasto calórico. Então, o ideal é justamente saber o que comer, fazer todas as refeições sem pular nenhuma, para primeiro acertar os metabolismos. Uma pessoa que ela está acima do peso e que ela começa a se envolver com uma dieta e tal, ela tem que entender que ela está modificando todo o metabolismo do que ela sempre teve. Então, a vida inteira ela levou para ganhar aquele peso. Ela não vai perder aquele peso que ela ganhou em 30 dias. Verdade. Ela levou a vida inteira para aumentar o peso. Então, ela vai levar algum tempo também. O organismo vai levar esse tempo também para se adaptar a essa nova realidade, a essa reeducação alimentar que a gente diz. Para finalizar com você, Lincoln, agradecendo antecipadamente a sua presença aqui nos nossos estúdios, uma questão envolvendo 2 coisas. Primeiro, a importância da água, e do mesmo jeito que eu perguntei do carboidrato para você, tem muita gente que retira o carboidrato para emagrecer, até que ponto tem de verdade de folclore quando você corta o glúten? Tá. Com relação à água, né? Então, nosso organismo tem 70% de água, mais ou menos. Então, a água está presente numa grande parte. Por isso, a gente tem que beber água. A água ela serve para fazer com que as nossas células morram menos. Eu preciso preservar as minhas células. A sede, quando a gente apresenta a sede, eu preciso tomar água. A sede é um sintoma de desidratação. As pessoas não conseguem entender isso. Então, o organismo está pedindo, me dá água que eu estou ruim, eu estou funcionando de forma incorreta. Estou na reserva. Estou na reserva. Então, o ideal é que sempre lembre de, ao longo do dia, tomar sempre um copinho, 200 ml de água a cada horinha que pode, entendeu? Ou muitas pessoas que trabalham em escritório acabam carregando suas garrafinhas. Sim. Isso é legal, porque a pessoa até está vendo quanto ela está consumindo de água. O fato da garrafinha estar próximo, ou um bebedouro estar próximo, faz com que também isso facilite com que a pessoa beba mais água. Com relação ao glúten, o glúten ele é, digamos que, proibido para as pessoas que têm alergia ao glúten, que é a doença celíaca, né? Porque aí o glúten ele vai fazer mal quando ele for ingerido. Ou até as pessoas que têm uma intolerância, que é diferente da alergia, é uma pessoa que ela sente alguns transtornos, ela sente enjoo, pode ter diarreia. Então, para essas pessoas, o glúten tem que ser retirado da alimentação. Agora, para quem não tem nenhum desses problemas,
não deve ser retirado o glúten. O glúten está envolvido com melhora do sistema imunológico, com controle da glicemia. Então, o glúten também tem sua importância. Mas por que as pessoas então emagrecem quando param de comer o glúten? Ah, parei de comer o glúten, isso salvou minha vida porque eu emagreci. Porque o glúten está presente nos carboidratos. Sim. Né? Derivado da cevada, derivado do trigo. Então, o pão vai ter glúten, bolacha, biscoito. Então, essa é a questão. Não é que eu tirei o glúten ou diminuí o peso. Se eu diminuir a minha ingestão de carboidrato, ou eu acertar a minha quantidade de carboidrato, eu também vou diminuir meu peso, sem precisar cortar o glúten. Então, o glúten ele deve ser cortado para pessoas que têm alergia ou intolerância ao glúten. Lincoln, obrigado pela tua presença, pelas tuas explicações. Eu tenho certeza que foram de grande valia. Eu gostaria das tuas considerações finais e, mais uma vez, agradeço a tua participação aqui na TV Câmara. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de poder falar para os telespectadores, passar um pouco desses meus estudos, dessa minha informação, e eu estou às ordens, sempre que vocês precisarem, eu me disponho, eu coloco à minha disposição aí de vocês. E com as palavras do nutricionista Lincoln Dias, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje, prometendo retornar em breve dentro da programação da TV Câmara com mais uma edição inédita. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.